Continuidade aí ao nosso vídeo 3 dessa semana 1. Eu vou tentar ser um pouco mais. Eu estou tentando passar parte por parte, né? Eu- e talvez está demorando um pouco mais. Eu vou tentar ser mais sucinto, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre o cadastro imobiliário. Então, como a gente já viu, o cadastro imobiliário ele vai se basear no que a gente chama de parcela. Eu tenho aqui uma imagem que mostra isso, certo? Por isso que é chamado de cadastro parcelário. Então você vai ter aqui os limites, certo? A projeção desses limites, tá? E a representação de um polígono, por exemplo, certo? Então eu vou ter essa parcela territorial, ou meu lote territorial, que no contexto brasileiro a gente usa como lote, como eu falei, tá? Para referir a unidade do cadastro urbano. Então toda vez que eu falar em parcela ou lote, é a menor parte para o cadastro urbano, certo? O objeto territorial, né, é a porção de território a qual existem condições homogêneas dentro de seus limites, normalmente definidos por lei. Então, dentro desse meu lote, eu tenho algumas leis que estão dentro delas, certo? Então, basicamente, eu vou ter o quê? O limite do meu terreno, do meu lote e a localização desse imóvel, que são os elementos fundamentais aí do meu cadastro imobiliário, certo? Nessa segunda parte aqui, eu vou ter nas áreas urbanas, tá, o que a gente chama de posicionamento relativo ou absoluto. Aqui tem um exemplo. Então, o relativo, normalmente, os que antigamente fazia, é um posicionamento que o cara pega, por exemplo, da esquina da casa. Ponto de partida é a esquina da casa. Partindo da esquina do quarteirão, perdão, não esquina da casa, esquina do quarteirão. Se você tem o quarteirão, tem a esquina lá. Aí o cara fala, ó, partindo da esquina, 30 metros, vamos chamar aqui da rua pública, certo? Começa o seu lote. E aí tem mais, sei lá, 10 metros. Isso é um problema, tá? Isso é um problema. Porque normalmente não é, nem todos os quarteirões são em 90 graus, tem alguns problemas. Um exemplo, por exemplo, do lado da casa do meu pai, tem um problema que o lote do meu pai, que é 10 por 30, ficou 10 por 29 porque veio dando problemas, e aí é erro de projeto e erro desse ponto de partida, tá? Isso acontece sempre, pessoal. É uma coisa que não é bem comum de acontecer, tá? E, obviamente, o absoluta, tá? Ele é um tipo de posicionamento onde você vai ter as coordenadas de cada um dos pontos, ou seja, ele é muito mais preciso. É isso que está escrito aqui, tá? Então esse sistema tem como ponto fraco a precisão causada pela subjetividade aqui do ponto de partida. Então nesse caso aqui, ó, o lote era para ser o que está no pontilhado. Aí a hora que você faz as medidas saiu torto assim. Então aqui ele fala, o senhor A tem a propriedade, mas não tem a posse, porque tá vendo? Tá fora do que tá dentro. A posse dele é o que estava dentro dessa parte não pontilhada. Agora aqui dentro, sim, o senhor A tem a propriedade e a posse dele aqui dentro. Quando você vai olhar para o não pontilhado aqui, o senhor A tem a posse, mas não tem a propriedade, porque está fora da dele. Tá vendo como causa problemas? Tá? Então, sempre o melhor é fazer aí absolutamente. Tá? Beleza? Falando um pouco da nomenclatura cadastral. Basicamente, quando você vai fazer uma nomenclatura cadastral, a gente fala, né, e é pedir, como fala, é solicitado, tá, que seja única. Então a nomenclatura cadastral e a base cartográfica são únicas, tá, que são elementos chaves para a elaboração desse cadastro técnico. Então ela tem que ser de fácil compreensão, tem que ser fácil de recordar, tem que ser permanente, não dá para ficar mudando toda hora, tem que ser capaz de ser atualizado em subdivisões e unificações, certo? A gente vai ver isso também. Ou seja, se você quiser dividir o terreno e depois unificar, ela tem que ser capaz de você conseguir fazer isso. Tem que ser única e com perfeita correspondência entre os registros e o terreno. Então não adianta você ter
uma nomenclatura que ela muda e você já não sabe de qual terreno você está falando, tá? Tem que ser precisa e pouco provável de ser transcrita erroneamente, tá? Bastante flexível para ser usado em todas as formas da administração territorial. Então você tem que pensar que você não está fazendo só para você, é multifinalitário. Está fazendo para o pessoal do planejamento, da economia, da saúde, do meio ambiente, para a parte jurídica, enfim, todo mundo tem que conseguir ler isso daí, tá? Econômico para introduzir e manter. Ou seja, você não pode gastar tempo humano, e demora 2 horas para inserir lá. É muito tempo. Então tem que ser uma coisa rápida, fácil e plausível no sentido de ser utilizada. Tá? Então, alguns exemplos aí da nomenclatura cadastral. Então a gente sabe que é o volume folha, antigamente era o quê? Tá lá no livro tal, volume 45, página 75. Então, página 75, 175 do livro 45. Aí o cara ia lá e buscava isso. Muitos ainda têm isso daí. Número da planta e número da unidade. Então você vai ter lá a planta escrita no cadastro, né? Qual a parcela está codificada. Sistema de árvore, tá? Aí já são divisões geralmente baseadas em setores da cidade ou limites administrativos, tá? Dentro da área urbana, você usa esse sistema de divisão administrativa da cidade. Então tá aqui, ó. Se você está no estado A, Minas Gerais, nível da localidade urbana, sei lá, Inconfidentes, que é a cidade, por exemplo. Qual o bairro? Centro, bairro A, bairro B, bairro C. Qual é a quadra? E qual é a parcela? Normalmente, quando você vai comprar num loteamento novo, você vai estar lá, um exemplo, Minas Gerais, Inconfidentes, bairro Santa Isabel, quadra F, parcela 10, por exemplo. Tá? Então você tem esses níveis aí. E aqui, outro que a gente está falando é endereço, identificadores de localização e sistemas de geolocalização absoluta. Então, vamos falar aqui que você está falando endereço, tá aqui, né? Então, onde você mora? Na rua 45, certo? N. Aí, a rua 45 está aqui, o N é essa, tá a parcela 26119E, então é primeiro aqui, certo? Identificadores de localização, tá? Então, normalmente usa determinado centroide. Então, é esse exemplo aqui, ó. Então, você pega aqui o centroide do edifício e o centroide do lote, tá? Dessa parcela. E aí tem a rua aqui também. E sistema de geolocalização absoluta. Então, nesse caso de absoluta aqui, você vai utilizar, por exemplo, o SIG. Tá vendo que aqui, apesar de estar centroide da parcela B, tá dentro da A. Aqui a gente põe fora, tá? Mas tá falando da parcela B e aqui tá falando da parcela A. Tudo bem? Então, muito utilizado aqui quando você faz sistema de informação geográfica, esse tipo de centroide, certo? Vamos falar um pouquinho aí sobre o cadastro técnico multifinalitário, tá? Você pode afirmar que um bom cadastro é aquele que contribui para a distribuição equitativa das cargas tributárias, ou seja, todo mundo paga, ou seja, se o cara tem uma mansão com um monte de coisa, ele vai pagar por aquilo. Não eu que não tenho, sei lá, piscina, sauna, não sei o que em casa. Estilo, vamos pensar grosso modo, estilo IPVA. Se o carro tem um valor X, ele vai pagar, todo mundo paga X%, e cada um tem o seu carro, é a mesma coisa. Todo mundo vai pagar X% de IPTU, mas que esse IPTU seja proporcional ao bairro, à localização e etc. Certo? Um cadastro técnico, é o CTM aqui, o Cadastro Técnico Multifinalitário, ele estrutura-se a partir da integração de registro de imóveis. Vocês estão vendo que aparece bastante registro de imóveis. Por quê? Porque ele é um local que tem muito dado que pode ser usado, certo? A prefeitura, através de secretarias, também tem muita coisa. O pessoal da obras, pessoal de saúde, recebe muita gente lá. Então tem um cadastro grande lá, dá para ser utilizado, certo? E aí uma coisa que todo mundo tem que ter na cabeça. O cadastro técnico multifinalitário não trata apenas das medidas cartográficas, tá?
ele vai integrar as variáveis que caracterizam o uso e ocupação da parcela, certo? E das pessoas que nela habitam. Um exemplo, você poderia ter uma base cartográfica, certo? E aí ter lá o censo. Então, você sabe onde a pessoa mora, tem todas essas partes, sabe tudo que está acontecendo dentro dele. Antigamente os vestibulares tinham isso. Tinha uma, não sei se hoje ainda tem, tinha um questionário socioeconômico para você preencher para o pessoal saber quais as políticas tomar para o próximo ano, por exemplo. Certo? Então, hoje em dia, um cadastro moderno tem que ter informação georreferenciada, ou seja, com coordenadas, que permite o tratamento conjunto de elementos gráficos que ilustram o território e os elementos semânticos. Então, vamos traduzir aqui. Eu vou precisar ter coordenada, eu vou ter que ter lá elementos gráficos, ou vai ser um ponto, uma linha ou uma área, o meu terreno, dependendo da escala que eu estiver fazendo, e a semântica é o que vai ter lá dentro, certo? Quais as informações, basicamente, tá? Aí eu vou ter também aí os cadastros setoriais, tá? Esses cadastros setoriais aí são dados gerados e administrados em diferentes instituições, tá? Como eu acabei de falar aí, você vai ter, por exemplo, um cadastro econômico, tá? Que é basicamente para fins tributários, tá? Cadastro físico, que é o cadastro geométrico, certo? Cadastro que registra principalmente os dados referentes à localização dessa parcela, tá? Cadastro jurídico, que aí o pessoal também chama de cadastro legal, tá? São referentes ao lote, né, do registro de imóveis. Então, quando você vai registrar o seu lote no registro de imóveis, é um cadastro jurídico que está sendo feito ali, onde ele vai te dar a posse, ou seja, você é o dono daquele terreno, tá? Cadastramento de zonas homogêneas. Aqui faltou também, é este, tá, pessoal? Esse cadastro é formado basicamente a partir de estudos de mercado e análises espaciais da variação dos valores do imóvel da cidade. Então, com esses valores de zonas aqui, você consegue implementar a planta de valores genéricos, certo? Tá? Cadastro geoambiental. Então, você vai fazer um cadastro de onde estão os seus recursos naturais e culturais daquela parcela. Então, se fosse um loteamento, por exemplo, onde que está lá as partes de preservação que é obrigatória ter e etc. Tá? Cadastro de uso potencial, ou seja, é o plano diretor, basicamente, deixei aqui até em vermelho, ou seja, para onde eu posso expandir, certo? Para uso, por exemplo, habitacional, comercial, industrial, lazer, para onde que eu posso ir? Que eu não vai ter problema, que a minha cidade consegue ter infraestrutura, não preciso ficar levando infraestrutura para lá. Então você tem esse uso potencial, ou seja, daqui 10 anos nós vamos estar para aquele lado lá, porque lá pode ser construído tal coisa, enfim. Né? Cadastro da rede viária, isso é muito importante. Né? Essa rede rodoviária, ela vai estar com todas as ruas, trabalhando de forma coordenada, mostrando o acesso a cada parcela. Essa rua tem acesso, essa rua não vai ter acesso, essa rua ela não tem saída, enfim. Isso é muito importante, tá? E tem vários outros aqui que eu vou passar rapidinho, tá, pessoal? Cadastro de logradouro, certo? Então, você precisa de uma padronização, normalmente não tem, mas é o nome da rua, certo? Cadastro de redes de serviço. Então, esse cadastro, ele também vai ser importante para as concessionárias de serviço público, ou seja, a rede de água e, basicamente, água, esgoto e telefonia, né? Então, pensando em energia também, porque vai te dar a infraestrutura da cidade, né? Que poderiam, né? E aqui eu até coloco assim, deveriam ser aproveitadas pelas prefeituras, né? Então o pessoal já tem lá, utiliza. Rede hidrográfica, tá? Locais de suscetíveis a enchente, local que tem algum local que, por exemplo, pode ser navegado para entrega, enfim, dependendo obviamente, do tamanho do rio. Cadastro de equipamentos e elementos urbanos.
Então, na prática, seria suficiente que o dado correspondente de cada paciente, certo, que visita uma instituição de saúde, por exemplo, ou de um aluno da rede de educação pública e privada, por exemplo, sejam relacionados com a parcela onde mora, através de endereço. Então, você sabe o que acontece com aquela pessoa. O cara foi lá, tá doente, ele tem. Pensando principalmente agora que a gente tá nessa, né? Espero que no final do Covid. Covid-19. Ó, a pessoa foi lá, onde essa pessoa mora? Quem é que tá do lado dela? O que está acontecendo ali? Aliás, a história do SIG começou assim, né? Um médico que atendia as pessoas, não sabia o que estava acontecendo, ele colocou espacialmente no mapa o que é, aonde estava cada um e viu que era de um poço que estava todo mundo tomando água. Basicamente, só vocês procurarem que vocês vão achar essa historinha que eu contei aqui, tá? Então, pessoal, eu vou terminando por aqui, tá? A gente vai ter os horários de atendimento, tá? A nossa aula síncrona, a gente pode conversar sobre essa parte que foi falada até o momento, tá? Espero não ter sido muito corrido, mas nesses primeiros capítulos tem bastante coisa para abranger e é bem teórico. Depois a gente vai entrar nas diretrizes, fica melhor, ok? Obrigado e até a nossa próxima videoaula.